para entender melhor o impacto da pandemia na economia mundial, nós vamos conversar com o economista e professor da Unesc, Amaury de Souza Júnior. Vamos começar então falando dessas medidas do Conselho Monetário Nacional e também de outras medidas que o governo federal está tomando para tentar frear ou tentar diminuir esses impactos. Se nós formos considerar do início do ano até o presente momento uma queda de 35% acumulada aproximadamente, até a data de hoje, o dólar também chegando no patamar de R$5, e então o Conselho Monetário Nacional e também o Ministério da Economia adotaram algumas medidas que visam então reativar, ou melhor dizendo, minimizar os impactos da crise. Atualmente existem resoluções emitidas pelo Banco Central que obrigam o banco a provisionar recursos financeiros mediante então contratos que são contratos de renegociações de dívida, que são contratos de mais alto risco para os bancos. Então a medida do CMN ela visa então fazer com que os bancos tenham que aportar um valor menor para provisão desses créditos de liquidação duvidosa, normalmente são os créditos de renegociação, e permitiriam então assim, que as empresas e as famílias consigam então repactuar suas dívidas ao longo dos próximos meses. Isso tudo que está acontecendo, quais são os primeiros impactos, o que a gente já sente na economia nacional e regional? O que nós podemos observar então na economia nos próximos meses seria então essa redução do volume de negociações, principalmente no comércio varejista, setor de serviços, acabam então sofrendo os impactos mais assim, de curto prazo. Exatamente. Já se tem uma estimativa de quanto que pode cair o PIB ou de quanto isso pode afetar a nossa economia nacional? Eu tenho conversado muito com colegas economistas, até com meus alunos acadêmicos aqui do curso, e nós temos observado o seguinte, que ainda não conseguimos traçar um horizonte qual que seria, por exemplo, o Ibovespa, o índice que mede a variação das ações aqui no Brasil, qual seria uma linha de suporte, como nós chamamos, ou seja, até onde poderia cair. Então esse patamar ainda não está definido. O mercado ele ainda está, vamos dizer assim, de um lado a força compradora, do outro lado a força vendedora. Ainda não existe um consenso de até onde poderia cair esse índice. Se pode chegar a uma recessão mundial, se fala muito do pior dos cenários. Ainda, exatamente, é bem plausível, sim, nós não podemos ser otimistas e, vamos dizer assim, ingênuos o suficiente a acreditar que a economia se recuperar rapidamente, porque é algo assim que nós não temos uma certa previsibilidade, como eu estava mencionando, a questão assim, que nós não sabemos ainda onde está o fundo do poço, ainda não temos como definir isso com grande clareza até o presente momento. Professor, então, para a gente encerrar, conselhos, dicas para nós, o que fazer nesse momento, como se cuidar das finanças? Então, nesse ponto de vista, para que as pessoas tenham parcimônia com o seu consumo, eu recomendo muito isso, Com relação aos investimentos, porque a gente diz o seguinte, assim, o pessoal assim, que tem um dinheiro, que tá na forma, a gente chama na forma líquida, ou seja, está com dinheiro parado em conta, que tem disponibilidade para poder fazer investimento financeiro, enfim, aguarde mais alguns momentos, enfim, o mercado está com um grau de volatilidade muito maior do que é o normal, então aguardem, tenham parcimônia também para a escolha de investimentos, ainda não é o melhor momento, ainda não se sabe se esse é ou não o melhor momento para entrar comprando ativos na Bolsa de Valores, por exemplo. Mas enfim, tem bastante parcimônia e bastante cuidado. É isso que a gente recomenda. Muito obrigada, professor. Obrigado. Então é isso. Cautela, parcimônia e esperar que essa crise passe.